A Rádio Internacional do Egito apresenta opiniões sobre Camões. Programa especial por esta ocasião de 500 anos do nascimento de Camões, produzido por Mohamed El Kamel, Luís Vaz de Camões. Queridas e queridos amigos da comunidade lusófona no mundo inteiro, no dia 10 de junho de cada ano, a República de Portugal comemora o seu Dia Nacional, que marca a data do falecimento do pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. A data foi escolhida em homenagem à figura mais ilustre de todos os tempos da história de Portugal e do mundo lusófono. Este ano de 2024 é também um ano importante na medida em que testemunha o evento extraordinário da celebração do nascimento de Camões. Por esta ocasião histórica e como contributo da Rádio Internacional do Egito para esta celebração excepcional, temos a honra de lançar este programa especial no qual vamos ouvir opiniões ilustres de figuras lusófonas sobre o pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Na edição de hoje, temos o gosto de ouvir uma figura de alto nível. Luísa Nóbrega, poetisa, escritora e professora de literatura. Temos a maior honra de poder contar com a sua participação neste dia tão especial. Gostaríamos de começar por lhe pedir que nos fale mais acerca da importância deste evento para a comunidade lusófona. Quero dizer aos ouvintes que é uma honra e um prazer falar para essa rádio de um país, o Egito, cuja história e cultura são objeto de admiração universal no tempo e no espaço. Respondendo à primeira pergunta que me faz, digo que este ano de 2024, no qual se assinalam os 500 anos de nascimento do poeta Luís de Camões, é um ano emblemático, digno de maiores comemorações, não só em Portugal, mas em todos os países lusófonos, em diversos continentes, do Ocidente ao Oriente. Pessoalmente, participei agora, no passado dia 25 do mês de fevereiro, como palestrante no Congresso do Meio Milênio de Camões, que se realizou em Macau, sob a presidência do colega professor Felipe de Saavedra. Esse congresso trouxe a público a importância de se celebrar o poeta maior da língua e literatura portuguesas, não apenas abordando-se diversos aspectos de sua poética, mas também a irradiação dessa poética nas relações interculturais internacionais. Camões está para Portugal, assim como Shakespeare para a Inglaterra, Dante para a Itália, Goethe para a Alemanha. São figuras icônicas, simbólicas, emblemáticas do gênio de cada um desses povos. Além disso, o Congresso celebra, como se vê no seu próprio título, os 460 anos do estanciamento, ou seja, da permanência de Camões em Macau. Quando o professor Felipe Saavedra diz que não há Macau sem Camões, nem Camões sem Macau, ele expressa a realidade do poeta como elo simbólico e também pragmático entre Ocidente e Oriente. Como era de se esperar, o evento reuniu palestrantes de países diversos num encontro em que se evidenciou o valor da língua portuguesa como instrumento de aproximativa intercomunicação. Camões é considerado o pai da língua portuguesa e um ícone da cultura lusófona durante 500 anos completos. Ora, discorrer de modo mais abrangente sobre a influência que Camões exerceu e continua a exercer sobre a língua e a cultura em Portugal e nos países e comunidades de língua portuguesa
e até mesmo em culturas falantes de outros idiomas, seria uma tarefa impossível de realizar-se devido à sua vasta e profunda extensão. À partida convém lembrar a importância histórica da sua maior obra, o poema Os Lusíadas. É o épico das navegações e dos descobrimentos que abriram os caminhos para a comunidade internacional dos povos entre o Ocidente e o Oriente, franqueando o caminho marítimo de Portugal e da Europa à Índia, e trazendo à cena geopolítica novas ilhas e o continente ameríndio, que, embora já fosse velho, na relação com a Europa passou a chamar-se Novo Mundo. No que concerne à língua, a obra de Camões não só fixou as bases léxico-sintáticas do idioma, como deu mote a expressões que se repetem ao longo dos séculos, como, por exemplo, o verso épico, por mares nunca dantes navegados, que se repetem de cor, não é? Em todo lado. Quanto à cultura, se vista em seu âmbito mais geral, Camões tem funcionado ao longo dos anos como elo de ligação entre instâncias e instituições diversas, nacionais e internacionais, públicas e privadas. Baste saber que uma das entidades promotoras da cultura e do intercâmbio lusófono internacional chama-se precisamente Instituto Camões, do qual eu mesma, como outros tantos estudantes e pesquisadores, fui bolseira durante o meu doutoramento junto à Universidade Nova de Lisboa. Sabemos que a influência de Camões não se limitou à poesia, mas se estendeu a todos os ramos da língua e literatura. Fale-nos um pouco mais sobre isso. Sim, é verdade que a influência de Camões irradiou-se para diversos campos linguísticos e literários. Em Portugal, praticamente todos os poetas refletiram a poética de Camões nas suas composições. Alguns de modo mais explícito, como Almeida Garrett, que escreveu o célebre poema Camões, Antônio Nobre, Cesário Verde, que no Sentimento de um Ocidental reverbera Camões em vários versos, Fernando Pessoa e Sofia de Mello Breiner, como alguns exemplos, não é? Outros refletiram Camões em intertextualidades menos claras, menos explícitas, porém discerníveis por aqueles que estão a par da poética de Camões. Mas a influência também está presente na prosa, e tal como na poesia, de modo declarado ou mais sutil. Basta lembrar, por exemplo, A Jangada de Pedra, do José Saramago. E há outros mais recentes, como, por exemplo, Uma Viagem à Índia, do Gonçalo Tavares. No Brasil, a poesia de Camões também reverberou entre poetas, desde os primórdios literários aos modernistas, até os tempos atuais. A propósito, este ano celebra-se no Brasil o centenário de nascimento de Ledo Ivo, poeta, ensaísta e romancista, também autor de uma obra monumental. Como especialista em sua poética, estou participando, juntamente com outro seu leitor especialista, o colega professor Edgar Lira, na organização de um evento em que ele será homenageado, a realizar-se na Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ledo Ivo era um leitor e grande admirador de Camões, que ele citou e com quem dialogou em diversos poemas. Por isso, o evento foi marcado para o dia 10 de junho, que é o dia de Portugal, por ser o dia presumível da morte, ou melhor dizendo, da desaparição de Camões. Não penso que não devemos dizer que os poetas morrem, eu penso que eles desaparecem, porque eles continuam vivos na obra. Participarão desse evento, juntamente com seu filho, o pintor Gonçalo Ivo, professores, poetas, escritores, editores e tradutores espanhóis,
do homenageado. Em minha comunicação, destacarei a feliz associação dos dois grandes poetas da língua portuguesa. Cito esse apenas como um exemplo da permanência de Camões como pilastra de sustentação da poética de língua portuguesa no mundo, nesse caso no Brasil. Gostaríamos de saber mais sobre as obras de Camões que foram apresentadas como peças de teatro, cinema ou novelas em Portugal. Quanto à quarta pergunta, eu não sei se podemos dizer que temos um novo Camões, pois cada poeta, assim como cada indivíduo, é um caso único e insubstituível. Mas, se houver um poeta que se possa considerar o novo Camões, esse, no meu entender, seria sem dúvida, mais do que todos, e por todas as razões, Fernando Pessoa. Não por acaso Pessoa tornou-se embaixador cultural e até mesmo turístico de Portugal e da língua portuguesa. Sua poesia popularizou-se por inumeráveis esferas, traduzida em diversos outros idiomas. Mas o que faria dele especificamente um novo Camões? Bom, primeiro, Pessoa é um gênio, é um espírito excepcional, poeta, ensaísta e também escritor de escritos herméticos, autor de escritos herméticos. Como poeta, ele é autor de uma poética no sentido grego, da poiesis, ou seja, é um criador. E um criador porque, tal como Camões, Pessoa não é só um poeta, mas um poeta criador de mitos, ou mais precisamente de mitemas, como o mitema da Índia Nova, por exemplo. E é significativo que ele próprio tenha anunciado, no célebre ensaio de estreia que publicou na revista Águia, o surgimento de um supra-Camões, um poeta que seria a oitava superior de Camões. Ele chamou a si mesmo, supra-Camões. Ele dizia que no ano de 1888 surgiria um grande fenômeno, não é? Que seria o início, que daria início ao que ele chamou de nova poesia portuguesa. E é assim mesmo que o ensaio se chama, não é? E a aparição desse fenômeno estaria vinculada ao ano de 1888, que foi o ano do seu próprio nascimento. A nova poesia portuguesa estaria associada ao que ele chamou de supra-Camões, e ambos vinculados ao ano de 1888, que foi o ano em que ele nasceu, né? Ainda mais que isso, a sua obra Mensagem, composta de vários poemas, é uma espécie de extrato concentrado e sublimado de uma mensagem extraída num diálogo intertextual dos Lusíadas de Camões. Ele extrai, como se todos aqueles 10 cantos se condensassem no texto mais resumido de Mensagem. Por isso eu penso que, embora ele seja autor da famosa frase "Minha pátria é a língua portuguesa", na verdade a sua pátria é a poesia criadora de mitos metafóricos. Mas a língua portuguesa era, sem dúvida, o seu instrumento e passaporte. E foi ela que ele, sendo bilíngue e tendo começado a escrever em inglês, acabou por eleger como a sua predileta. Ele escolheu o português como a sua língua. Embora ele falasse muito bem inglês e escrevesse muito bem inglês, e foi premiado com texto em língua inglesa. Mas eu penso também que poderia citar aqui um poeta também genial, embora menos conhecido e ainda pouco compreendido. Chama-se Jorge de Lima, um poeta modernista brasileiro, século XX, que compôs também um poema longo, mais longo e talvez mais hermético do que Mensagem do Pessoa, intitulado Invenção de Orfeu.
no qual é visceral o vínculo intertextual com os Lusíadas de Camões, com mensagem do Pessoa e com outros autores e obras, poemas e poetas de várias línguas e literaturas. Francesa, alemã, italiana, são inúmeras as citações de Dante, de Baudelaire, de Rimbaud. É um poema colossal, fenomenal, que por outras razões, há muitas razões que interferem na poesia, como sabem, né? Razões políticas, razões históricas, razões sociológicas, razões diversas, não é? Por essas razões, Invenção de Orfeu não tem a mesma projeção que tem Mensagem do Pessoa e muito menos ainda os Lusíadas de Camões. E não é por acaso que eu cito na sua pergunta sobre qual poeta poderia ser um novo Camões, não é por acaso que eu cito primeiro o Fernando Pessoa, o português Fernando Pessoa, e depois o brasileiro Jorge de Lima. Porque ambos, nas suas obras emblemáticas, a do Pessoa, Mensagem, e a de Jorge de Lima, Invenção de Orfeu, eles retomam o tema da navegação, porém já visto num outro patamar, numa oitava superior. Não só no sentido de que agora a navegação é poética, mais que geográfica, histórica, ela é poética, mas também no sentido de que mais do que externa e exterior, ela é uma navegação para dentro. Os descobrimentos, o que o Pessoa chama de novos descobrimentos, são não mais a busca de uma Índia fora, e o Pessoa pergunta mesmo, para que fui procurar a Índia que há, se não a Índia, se não a alma em mim? Diz ele num dos poemas do Álvaro de Campos, o famoso poema Opiário. Daí vem o tema dele da Índia Nova, que seria uma Índia que não se busca no espaço externo. Ele diz isso com as palavras dele, né? No tal ensaio sobre a nova poesia portuguesa. Uma Índia que não se busca no espaço externo, geográfico, histórico, e sim dentro, ou seja, num espaço psíquico. Jorge de Lima retoma isso com a Invenção de Orfeu, Orfeu como sendo aquele mito simbólico da força da poesia, né? O Orfeu é aquele personagem mítico que com o canto conseguia comover até as criaturas infernais, não é? Os pássaros, as árvores. Ele comovia o universo com o seu canto, não é? Por isso ele é símbolo da poesia, ele é o título, inclusive, da revista modernista portuguesa, né? Orfeu. Então, para Jorge de Lima, Invenção de Orfeu é também a retomada, e isso já depois do Fernando Pessoa, de uma nova navegação. Uma navegação muito mais misteriosa, muito mais profunda, filosófica e poética. Se pudesse, que mensagem gostaria de enviar a Camões neste dia tão especial? E também qual a sua mensagem sobre as gerações modernas e sobre a importância da homenagem aos ícones culturais? Quanto à quinta pergunta, eu digo que ela contém duas excelentes e muito oportunas perguntas. Respondendo à primeira, para Camões eu diria: há mais de 40 anos li pela primeira vez sistematicamente os Lusíadas. Desde então, transitando na ponte Brasil-Portugal, entre universidades portuguesas e brasileiras, defendi uma tese de doutoramento em 2001, realizei um pós-doc entre 2006 e 2007, publiquei 2 livros em 2008 e 2013 e diversos ensaios em periódicos portugueses, brasileiros e de outros países. Ministrei cursos
participei em congressos, colóquios e mesas literárias. Cumpri, portanto, um já longo e persistente estudo, cujo propósito tem sido avançar com seriedade a leitura do seu prodigioso poema, ao nível de complexidade e profundidade que ele requisita. Ou seja, tenho demonstrado que os Lusíadas, estudado enquanto poema, com os instrumentos científicos da teoria literária e da poética, é muito mais que um canto de louvor aos feitos históricos dos portugueses. É uma composição de gênio, cuja leitura e releitura nos exercita e desenvolve a inteligência e a sensibilidade. Sei que este é um trabalho pioneiro de monge e alquimista, cujo reconhecimento demanda tempo, mas não estou angustiada por isso. O que estou é sempre agradecida ao destino que me regalou com o acesso ao seu poema, que é um autêntico prodígio. Aos jovens, começo por dizer que dediquei o meu segundo livro sobre os Lusíadas de Camões aos futuros leitores de Camões, ou seja, aos jovens estudantes, futuros pesquisadores, escritores e professores de literatura e de literaturas. Porque os mais de 40 anos de estudos de Camões e dos Lusíadas me permitem perceber que ainda imensas revelações estão por ser feitas sobre a poética desse imenso poeta. Dediquei-me numa análise sistemática do texto dos Lusíadas a revelar o poema em sua mais complexa inteireza, em seu sentido mais profundo, não apenas como canto dos feitos históricos e descobridores dos portugueses, mas como mensagem filosófico-poética ao seu tempo e aos séculos vindouros. Digo ainda que ler Camões nos ajuda a compreender melhor o nosso tempo, porque o tempo dele, Camões, como o nosso, é um tempo de profundas transformações históricas, de inquietante transição para uma nova era, marcada pela incerteza. Aos jovens que ocuparão cargos de influência, seja local ou mais ampla, nos anos futuros, digo que não acreditem quando lhes disserem que a poesia é uma ocupação fútil, ociosa e inoperante, que sirva apenas para distrair ou para adornar os eventos de caráter político. Pois se a estudarem com interesse, verão que ela, a poesia, como a filosofia, nos leva a perceber com novos olhos e com maior profundidade a nós mesmos e ao mundo em que estamos. E concluo assegurando aos jovens que eles não devem acreditar que os Lusíadas seja uma obra maçante nem difícil de ser compreendida, porque ela, na verdade, é uma composição que, além de instruir e ilustrar, causa admiração e desenvolve a inteligência, exercitando as sinapses neuronais, tal como o jogo de xadrez. Essa dificuldade depende de quem a ensina aos jovens, de como ele é apresentado. Eu, nas minhas aulas e nos meus cursos, nas minhas palestras e conferências, tenho tido sempre uma excelente ressonância ao fim delas, e não só jovens, pessoas de mais idade também, se aproximam para dizer: eu nunca pensei que esse poema pudesse ser isso. É como às vezes nós ouvimos falar de uma pessoa e temos uma ideia dela, mas quando a conhecemos de perto, vemos que não é bem aquilo que nos disseram. Assim mesmo é que nós temos que apresentar os Lusíadas aos jovens, né? Porque, como já vira outro grande português, o poeta e escritor Jorge de Sena, que revolucionou a crítica camoniana, que fundou a nova crítica de Camões e dos Lusíadas, segundo ele, há nos Lusíadas uma arquitetura. E, aliás, o seu primeiro comentarista, Manuel de Faria e Souza, no século XVII, no início do século XVII, nos seus
formidáveis, né, meticulosos e exaustivos comentários aos Lusíadas, uma obra monumental, não é? Já nessa obra ele notara no poema imortal uma indústria, o que ele chamava de uma indústria, uma fábrica e uma música, ou seja, uma composição. Agora que chegamos ao fim desta entrevista, ia pedir-lhe que concluísse com uma frase ou uma ideia sucinta acerca das obras de Camões. Quanto à sexta e última pergunta, eu posso a ela responder com duas citações de Camões que sempre eu tenho de memória e que me ressoam em diversas ocasiões. Posso citar primeiro 2 versos lapidares e categóricos dos Lusíadas, que são estes. Os portugueses somos do Ocidente, imos buscando as terras do Oriente. 2 versos extraordinários que o Fernando Pessoa vai retomar, interpretando-os em sentido mais simbólico, psicológico e até mesmo esotérico, como sendo a busca do seu complemento, não é? Da sua, é óbvio, é evidente que aqui está a busca de uma identidade pelo encontro com a alteridade, ou seja, o eu através do outro, né? Mas o Pessoa aprofunda mais, mostrando também que aí é a questão do lado direito do cérebro, do lado esquerdo do cérebro, que nós temos que integrar sentimento e razão, enfim. A Pessoa aprofunda mais, ele é mais hermético. Mas esses versos são extraordinários, né? Os portugueses somos do Ocidente, imos buscando as terras do Oriente. E também cito 2 versos, esses de um poema lírico, que é uma canção, classificada como a canção 3, que diz que, pois a grave pena me importune meu canto a toda a gente. Ou seja, aquilo que o move, e isso poderia ser aplicado aos próprios Lusíadas, né? Que tem importunado, desafiado, provocado, né? Imensa gente, né? Por todo lado, desde Portugal, Brasil, a outros muitos países, África, né? Outros continentes, Ocidente e Oriente, né? São desafiados e provocados através da voz desse grande poeta, que é o Luís de Camões, que nós celebramos nesse ano de 2024. Encerro agradecendo, mais uma vez, pela atenção de ser procurada e pela oportunidade de lançar essa fala, e com meu especial agradecimento ao Mohamed El-Kamel. Muito bom dia a todos. E no fim de mais uma edição, e desta vez tão especial, resta-nos agradecer de coração Luísa Nóbrega, poetisa, escritora e professora de literatura. Voltaremos com novo horário e nova edição e com mais figuras entrevistadas e opiniões sobre Camões. Volte connosco.